8h08, Folha no Ar, primeira edição. E temos aqui no estúdio dois convidados, né? O convidado da casa, que é o Matheus Berriel, editor de esportes. Temos o Carlos Abreu, presidente do Americano. E o Arnaldo, bom, esse não é convidado, não. Esse tem obrigação de estar aqui. É verdade. Vamos lá, gente. Esse assunto é muito interessante. Eu acho que é o assunto que mais mexe com a torcida do Americano, né? Que foi a venda do Godofredo Cruz e a construção da nova sede lá em Guarulhos. Segundo o nosso ouvinte aqui, o Maurício Furel Batista, ele que mandou a pergunta. Claro que a gente ia chegar a esse assunto, que, como eu falei, é o assunto que mais repercute entre o torcedor do Americano. Ele acha que achou a pior medida possível, a venda do estádio para construir lá em Guarulhos. Qual o seu ponto de vista com relação a toda essa transação? E passa para a gente também, sobretudo para o torcedor americano, qual o panorama hoje lá do complexo esportivo? Olha, com relação a essa transação, a gente também não pode ser hipócrita e injusto, né? Porque a situação do Americano era a seguinte. Primeiro que, evidentemente, havia um presidente na época lá que conduzia as assembleias, mas as pessoas foram lá e votaram, né? As pessoas foram lá e votaram. Quem tinha direito a voto à época era só os sócios do clube da época, em dia e tal. O pessoal foi lá e votou, muita gente participou das discussões, enfim. E naquele momento, a gente, assim, os associados, o que chegou para os associados era o que estava acontecendo no Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, por exemplo, cheio de penhora, cheio de coisa, cheio de dívida. Não adianta a gente ter um estádio que vai perder o estádio, sair daqui do Godofredo e ter a oportunidade de ter, né, a perspectiva de ter um centro de treinamento, um estádio novo, moderno, né, isso encheu os olhos de todo mundo, porque se viu a maquete lá, se viu o desenho de como ia ficar o complexo. Aí a questão do lugar, né, vai sair, evidentemente que está saindo de um lugar valorizado para um lugar muito desvalorizado, uma área rural, quase que rural, né? Mas valorizável também, né? Sem dúvida, né? Lógico. E assim, eu gosto de ser muito justo nas minhas colocações. Eu acho que essa conta não pode ser da diretoria da época, né? Acho que foi uma decisão que se tomou, assim, acho que algumas falhas foram cometidas, porque, por exemplo, não precisava ter derrubado o estádio para fazer outro, entendeu? Uma série de situações, mas que naquele momento o Americano precisava se modernizar, não tem dúvida disso, como vários clubes fizeram. O América está tentando fazer agora, saiu da Sé, vendeu, né, a sede e está indo para uma nova, enfim, outros clubes referência também fizeram. O que caiu no nosso colo é a questão da entrega, né, da execução das obras pela dificuldade financeira do mercado imobiliário de uma maneira geral, né? O Americano não tem nada com isso, né? Vamos deixar isso bastante claro. A empresa Embeg fez o negócio e tem que honrar o que assumiu lá atrás, mas evidentemente há sempre no contrato desse porte algumas brechas. A gente nomeou uma comissão. Comissão para quê? Composta de pessoas ligadas ao direito também, né? O presidente dessa comissão é um abnegado do clube, que eu vou aqui dizer, que é o Dr. Paulo Cassiano Júnior, né? Delegado da Polícia Federal. Ele é um torcedor muito querido e a gente tem um carinho muito grande por ele, porque ele realmente se dedica ao Americano, ajuda o Americano. Ele presidiu essa comissão em inúmeras reuniões com a empresa, né, no sentido de agilizar as obras, no sentido de diminuir o prazo da obra, no sentido de atender alguns anseios que precisavam do projeto em si, que realmente não estavam a contento. E dessa série de discussões saiu um novo termo de aditamento que eu assinei, eu e outros integrantes da diretoria, né, com o aval da Assembleia e do Conselho Deliberativo. Assinamos uma escritura de um aditamento à escritura que foi celebrada lá atrás, antecipando a entrega do estádio. Então essa é a boa notícia.
Evidentemente que a mágica não daria para fazer, a gente teve que antecipar a entrega do estádio e postergar a entrega da sede social. E fiz isso e falo abertamente isso porque hoje o clube recebeu uma sede social com piscinas e com toda uma estrutura que eu teria que ter de sede social, traria um número, evidentemente, de sócios para dentro do clube, mas financeiramente eu teria que estar mantendo isso, e o clube hoje realmente não tem condição de estar mantendo uma sede social tal qual irá receber. Então essa sede social foi postergada, né? A gente antecipou em 1 ano a entrega do estádio. Que fica para ano que vem. Já para o ano que vem o estádio vai ser... Final do ano. Final do ano, podendo chegar, na verdade, o prazo... porque tem aqueles 6 meses que todo contrato desse porte coloca, são 180 dias, por causa se tiver chuvas, aquelas intempéries, enfim, aí sempre tem aquele prazo que se coloca de 6 meses. Então a ideia, o contrato é agosto do ano que vem, mas pode postergar mais 6 meses. Até início de 21. Eles têm essa margem, vamos dizer assim, essa gordura para entregar, mas dessa vez foi colocado multa se não entregar. E durante esse período, já agora, a empresa assumiu uma série de compromissos, digamos assim, uma contrapartida que a gente conseguiu inserir de ajudar na manutenção do CT, que hoje o clube estava fazendo, então a gente conseguiu isso. No ano passado, perdão, Marco, eu lembro que eu entrevistei o Paulo Roberto, que é o maior jogador da história do americano, gols em finais de campeonato campista e tudo mais, e ele me falou uma frase muito marcante que até mudou um pouco a forma como eu vi aqui. Eu já fui ao CT algumas vezes, parabenizo todos os envolvidos, que a estrutura é muito boa realmente, e ele falou que, assim, Guarulhos é longe, a BR-101 é longe, mas com um time bom, com o estádio lá, todo mundo vai. Se o time for ruim, você pode colocar o jogo ali no estádio de Goytacás, que é no centro da cidade, que ninguém vai. Mas com um time forte, você vai em Guarulhos, você vai onde tiver o estádio. Acho que você concorda com isso um pouco pelo que você falou? Eu acho que o campista, não falando do torcedor americano, o campista está ressentido de voltar aos grandes eventos esportivos, aos grandes jogos aqui. Eu tenho certeza de que quando o estádio estiver pronto, no nosso planejamento estratégico, o americano vai estar na competição em 2021 nacional, né? Isso é um compromisso que a diretoria tem. O professor Josué, que completou 1 ano, né? Há muito tempo a gente não via isso, né? Aliás, no Brasil, um treinador ficar mais de 6 meses já é uma raridade. Enfim, ele tem feito um trabalho assim, que merece todos os elogios nossos. E esse é o nosso planejamento. Em 2021 a gente está disputando competição para subir para a Série C. É esse o objetivo e está tudo dentro do nosso planejamento. O estádio que ficará pronto provavelmente em 2020, até o final do ano, tem a capacidade de quantas pessoas? De 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. 8 mil. E ele seria um estádio moderno, já projetado dentro de um conceito, não é adaptação. Não. E evitaria os problemas assim, sem muita explicação de bloqueio de certos estádios, né? Não pode jogar aqui, não pode jogar ali. Ele seria um estádio em que tiraria dos poderosos, não vamos dizer assim, a decisão de bloquear ou de impedir e tal. Porque a gente vê em São Paulo, você vê, o São Paulo tem o Morumbi, o Corinthians agora tem aquela arena ali, né? E tem o Palmeiras. Não, o Allianz Parque. Arena Corinthians. Do Corinthians. Do Palmeiras Allianz Parque, que é onde era o estádio do Palmeiras mesmo, né? Parque Antártica. E o Corinthians é lá onde é muito próximo de onde era o Parque São Jorge? Parque São Jorge, ali muito próximo. Então são 3 clubes, e Santos tem o estádio deles, que é um pouco menor e tal, mas ainda tem uma certa capacidade, mas esses 3 são maiores e melhores até do que o próprio Pacaembu, e muito mais modernos. O Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro nós temos o Maracanã, temos o Engenhão, que eu tenho tempo que eu não ouço falar e que não vejo jogo no Engenhão. Estádio Newton Santos, né? Estádio Newton Santos, que não deviam ter nem tido colocar o nome do Newton Santos, que eu acho que o Newton Santos não merece. Não merece, que eu digo assim, ele merece coisa muito melhor, né, do que... O Newton Santos merece coisa muito melhor. Hoje eu vi uma matéria sobre a importância do Mário Filho, que é o nome do Maracanã, né, que foi um dos criadores, um dos incentivadores,
o prefeito Mendes de Moraes do Rio de Janeiro, que realizou o Maracanã, usa um nome, o Newton Santos, que brilhou no Maracanã, poderia ser um nome, mas aquele engenhão, eu acho até maldade com o Newton Santos. Mas vamos lá. A gente, eu sempre sou questionado também sobre isso. Mas 8 mil pessoas é muito pequeno, é muito acanhado. Não é. Se a gente for pegar a média do Campeonato Carioca, você vai tirar aí a média de público do Campeonato Carioca, do último deu pouco mais de 3 mil pessoas. Né? Mas se você estiver jogando uma competição nacional, você não vai poder jogar lá. Não existe isso. Não existe, a gente vai poder jogar competição nacional lá. Dependendo da competição, não vai valer a pena para o clube jogar lá. Porque a gente vai ter que ter uma arena maior. E o estádio do Americano, ele vai ser numa espécie de ferradura. Né? Ele não é um anel, ele não vai ser fechado. Então ele tem uma parte que pode ser ampliada e aí pode dobrar a capacidade para 16 mil, se não quisermos fazer algumas alterações para aumentar isso. Agora, eu acho que o torcedor americano tem que entender, e eu sou muito ríspido e muito direto nessas colocações, quando sou questionado, que a gente tem que sonhar, mas a gente tem que ser realista. Não adianta eu ter um estádio para 50 mil pessoas hoje, porque eu vou ter que cuidar dele. Então a gente tem que ir crescendo à medida que o clube for crescendo, também for desenvolvendo. Não, e sabe de uma coisa, Carlos? Fazer graça e ter a vaidade de bater no peito, a gente tem um estádio para 50 mil pessoas. Nos anos 70, 60, 80, um Fla-Flu amistoso botava 60, 70 mil pessoas no Maracanã. Hoje, talvez a decisão de campeonato não dê isso. Talvez uma decisão de campeonato não dê isso. Que quando dá é o Maracanã lotado, né? É o Maracanã lotado, exatamente. Essa questão de segurança, né? Eu vou voltar. Desculpa. Eu vou voltar à entrevista do D'Artagnan, que eu citei mais cedo. O D'Artagnan, ele falou aqui que, apesar de todas as dificuldades que o Goytacás passa, tantos anos sem jogar a Série A, que ele já falou aqui, essa questão de subir e não subir, que foi recente aqui agora, ele percebe, como presidente do clube, um crescimento da torcida do Goytacás aqui em Campos. Não fez comparação, falou da torcida dele, que é um crescimento. Queria saber da sua parte, do Americano, como você vê a relação da torcida com o clube. Percebe-se também um crescimento, um torcedor que participa muito da instituição americana, ou há um certo distanciamento? A gente saiu, né? O Luciano Viana, quando assumiu o clube em 2014, foi um processo de reconstrução, né? Ele teve muito mérito nisso, porque o Americano havia se encastelado lá no Godofredo do Cruz, entendeu? Os sócios sumiram de lá, enfim, era assim, ia-se a jogos e simplesmente isso, né? Então o processo de chamamento de torcida foi uma necessidade mesmo, né? Uma necessidade de pedir ajuda, enfim, e a gente manteve isso, né? A gente criou os programas de sócio-torcedor lá, a diretoria na época, tentou chamar realmente a torcida, mas assim, não ter uma sede social, né? Não ter o seu estádio próprio, isso dificulta demais. A verdade é que o Americano hoje não tem o seu estádio, então a sua torcida tem os apaixonados, os que não perdem jogos, e a gente conhece, né, as torcidas que vão e que frequentam, mas assim, o torcedor do Americano, aquele que enchia o estádio, está ávido, está esperando esse estádio ficar pronto, tem certeza, para lotar. E a cidade de Campos, de uma maneira geral, eu tenho certeza que a gente vai ter, qualquer jogo que a gente fizer aqui, a gente vai estar com um público muito grande. No estado do Rio tem sido cada vez mais incomum os 4 grandes da capital jogarem no interior. Às vezes se jogava em Macaé, mas o estádio está com problemas e tudo mais. Esse estádio do Americano, você já pensou, ele receberia os 4 grandes também em jogos do estadual ou não? Questão de capacidade. Penso que sim. Excluindo aí o Flamengo, provavelmente o Vasco, os outros, tanto que a gente jogou, né? A gente jogou com o Botafogo, a gente jogou em Bacaxá, pô. É um estádio muito menor do que a gente vai ter, né? Jogamos com o Fluminense lá em Bacaxá também.
Enfim, então não vejo dificuldade nenhuma, né? O do Vasco, o mando era do Vasco, a gente acabou jogando em São Januário, mas porque o dia que tiver Vasco e Americano, é uma tendência natural que o jogo seja no Espírito Santo, porque o Vasco tem muita torcida lá e quase que foi esse jogo no campeonato passado. Fica tudo fechado, para o Americano seria excelente, né, porque financeiramente era um recurso muito bom que entrar para o clube, mas às vésperas, por uma questão técnica lá da emissora, acabou não podendo, a gente teve que fazer o jogo em São Januário mesmo. E agora uma outra questão rápida, você citou o retorno à competição nacional em 2021 para brigar, que seria o objetivo. Na Copa Rio, o Americano vinha de 2 ótimas campanhas, ele foi vice-campeão, depois foi campeão inédito, no ano passado. Esse ano o clube, questões financeiras, decidiu colocar os garotos mais novos, dar uma oportunidade, até porque está parado, não tem estadual, está com o elenco reduzido. Essa decisão, como que isso foi discutido para o torcedor que vinha de um título inédito e é uma competição que te leva a um campeonato nacional, ou a Copa do Brasil, ou a Série D do Brasileiro, como que se decide parar um calendário? Quanto a questão financeira pesa nisso e como foi a aceitação do torcedor? Bom, evidentemente foi uma decisão muito difícil, mas a gente, enquanto gestor, a gente tem que tomar as decisões. Eu sou muito criticado porque eu não jogo para a galera, enfim, não, né, como se diz aí no linguajar popular. E foi uma decisão muito, muito tranquila de minha parte, né? Difícil de convencer diretoria, torcida, acho que não consegui convencer até hoje de que não porque a Copa Rio ela vem para tapar um buraco, digamos assim, dos clubes que não têm o que jogar nesse segundo semestre, esse calendário. Só que é uma competição extremamente cara, assim, para o ouvinte entender o que a gente está falando. Eu estou falando de gastar com o jogo em si, né? As despesas com arbitragem, ambulâncias, enfim, mais ou menos R$15 mil por jogo. Fora, né? Porque aí tem os jogos fora também, em casa e fora. É mata-mata. E você teria que montar um elenco para isso. Então, assim, muito próximo daqui, o Goytacazes tentou fazer isso e deu no que deu, né? Montou um elenco, trouxe grandes jogadores. Quando o Americano foi campeão, eu lembro que o Goytacazes, na última Copa Rio, ele montou um elenco, ia disputar a seletiva. O que aconteceu? Chegou na seletiva, né, já com problemas financeiros, era natural. Eu tomei a decisão, inclusive eu falei até com o presidente Márcio do Campos, falei: Márcio, você está tomando decisão que eu acho equivocada. Eu sei o que vai acontecer. O primeiro jogo nosso vai ser contra um time da Série C, né? Mas passando eu já vou pegar o Boa Vista, que está em competição, está em Campeonato Brasileiro, tem um elenco forte. Eu vou gastar, teoricamente aqui, falando no linguajar popular, eu vou gastar R$30 mil para fazer 2 jogos. Além da folha, né? Estou falando só de despesa do jogo. Vou gastar R$30 mil e vou ter que gastar mais 30 para fazer o mata-mata com Boa Vista. Esse recurso eu prefiro guardar para montar um time mais forte, porque interessa, que é a seletiva. E assim fizemos, e não estou arrependido, não. Para quem não estava muito por dentro, a Copa Rio, os 2 finalistas disputam uma competição nacional, sendo que o campeão escolhe. Quando o Americano foi vice, ele acabou herdando a vaga na Série D, porque o campeão escolheu a Copa do Brasil. E no ano passado, que o Americano foi campeão, havia uma dúvida qual seria a escolha, também foi pela Copa do Brasil. Por que isso, a questão de calendário? A Copa do Brasil, a gente sabe que tem um dinheiro a mais por participação e recompensa por fases. Foi isso que pesou na escolha? Sem dúvida nenhuma. O Campeonato Brasileiro da Série D, evidentemente, é um sonho, mas você tem que estar com o pezinho no chão e estruturado. Quando a gente foi vice-campeão em 2017, meu primeiro ano como presidente, da Copa Rio, a gente herdou um Campeonato Brasileiro e foi muito difícil, porque se fala que a CBF banca o campeonato, mas a CBF banca as viagens do clube. Agora, a arbitragem, os jogos, para ter noção, dá mais ou menos R$20 mil por jogo. E a gente tinha que jogar no estádio que era Macaé na época.
Então, assim, a Série D é deficitária, é muito deficitária. Você tira recurso do clube por uma competição se você não está estruturado. É o que acontece. Você vê aí, Portuguesa com muito recurso financeiro, Boa Vista, investiu um dinheirão, botou um monte de jogador lá, trouxe um monte de gente, não conseguiu passar de fase. Enfim, então é uma competição extremamente difícil, né? E você, se não tiver estruturado, você vai abrir uma torneira e depois a água vai embora e essa água você vai sentir sede lá na frente. É o que acontece. E o que o Matheus falou da Copa do Brasil, além de ser financeiramente muito interessante. Vou falar da Copa do Brasil, esqueci. Copa do Brasil, ela ainda tem uma exposição em televisão muito grande, porque o dinheiro que vem muito é por conta de TV também, né? Exato. Quando abordo essas questões, eu sempre gosto de falar de números, porque o americano hoje, eu falo de números abertamente, do que entra no clube, o que entrou. A Copa do Brasil, a gente fez um jogo, o mando era nosso, tivemos que jogar em Bacaxá, mas o mando era nosso, pegamos o Londrina, né? O que entrou para o americano desse jogo, R$ 472.500. É uma grana. É um jogo, a primeira fase. Esse é o que o americano está no grupo dos que ganha menos, né? Digamos assim, na Copa do Brasil. Na primeira fase, por exemplo, os times de Série A, por exemplo, já saem ganhando 1 milhão e tanto por jogo. O americano ganhou nessa partida, se capitalizou, né, para jogar seletiva com esse recurso, né? E a decisão, só para eu finalizar minha sequência de perguntas, a decisão de jogar a Copa Rio, como eu já falei, com uma equipe alternativa esse ano, acabou te deixando, claro, sem o calendário, e o americano foi obrigado a emprestar muitos jogadores para manter o elenco para o próximo estadual. Temos o exemplo do Campos, que teve até uma polêmica que os jogadores não vinham jogando, voltaram no jogo de ontem. Queria que você comentasse como que está a situação desses jogadores emprestados, além do Campos, para outros clubes também, para o torcedor ter uma ideia do elenco que vem para o próximo ano. Esse era um outro problema que a gente tinha no clube. Também foi uma decisão muito difícil de tomar, porque pelo calendário que existe, né? Como é que para o ouvinte entender? A competição, o Campeonato Carioca que se joga, ou Série B, ou Série A, enfim, é uma competição muito curta. É uma competição muito curta e você fica sem calendário para o ano todo. Então você não pode contratar um atleta por um período de 1 ano, 2 anos. Porque aí o cara vai ficar parado, você vai ter que pagar, evidentemente, o que você se comprometeu com ele. Então o que os clubes fazem? Né? Eles contratam por 4 meses, 5 meses, 6 meses. Por empréstimo, né? Não, contrata mesmo. Contrato só por esse período. Depois o atleta está livre. Na verdade, o atleta já chega no clube podendo ir para qualquer outro lugar, porque pelas regras da FIFA, ele 6 meses antes de terminar o contrato dele, ele pode assinar um pré-contrato. Então ele já pode se vincular a um outro clube, estando naquele clube que ele está. Então era uma dificuldade que a gente tinha, porque o americano montava um elenco, né? E nos anos anteriores, como você mesmo colocou, Matheus, a gente batia na trave, e você não conseguia, aquele elenco se desfazia todo, e aí você tinha que refazer tudo de novo. Quando eu assumi, eu acabei assumindo esse compromisso, né? Nós na diretoria assumimos esse risco, digamos assim, e no primeiro ano o departamento de futebol, que não estava sob a nossa batuta, digamos assim, não se preocupou com isso, então a gente acabou ficando com passivo, porque alguns atletas do clube não conseguiram mercado, e aí o clube teve que ficar pagando esses atletas, algumas decisões foram feitas, enfim. Agora não, os atletas que nos interessavam inicialmente, nós renovamos com todos eles. Eu renovei e sob a condição de estar emprestando. Então, atletas como o goleiro Luiz Henrique está jogando no Audax hoje, titular do time do Audax, né? Está disputando a Série B1. Atleta nosso, já está para voltar. Nós estamos com 6 atletas já no Friburguense, que venceu ontem, está em primeiro do grupo, né? Nós estamos com 6 atletas no campus atlético que a gente emprestou. Isso assim para o ouvinte entender também, o torcedor americano,
Com esses empréstimos, a gente tem o atleta, tem o ativo no clube, mas não tem a obrigação de pagar o salário do atleta, né? Então, para o atleta foi bom e para o clube também, porque esses atletas vão estar voltando aí, não ficaram parados. A gente, evidentemente, tem um processo de acompanhamento, né, permanente deles, sempre falando, sempre vendo, né? Temos atletas, o Daniel Marins, que está no Bom Sucesso, né, titular do Bom Sucesso. E chegamos a emprestar alguns atletas para o Itaboraí, mas por questão financeira lá a gente trouxe de volta. E estamos assim, com algumas situações, né, alguns atletas. O Romário agora foi por empréstimo para Portugal, como eu tinha falado. Temos atletas que estão jogando, são profissionais, mas estão jogando o Sub-20, né? E alguns atletas que a gente está aguardando aí, como o caso do Gabriel, zagueiro Gabriel, que é uma joia do clube, enfim, que a qualquer momento pode sair algum negócio para ele. E a gente está aguardando aí, mas é figura certa, se não sair negociação nenhuma, dele estar se apresentando em outubro, junto com o elenco, para essa eventual seletiva. A gente está chegando já ao fim, né, Marco? Está chegando ao fim do nosso bate-papo. Mas tem até que vender o peixe, até porque o Carlos Abreu, o americano, de maneira geral, tem um espaço na Plena TV, que é aqui do nosso Grupo Folha, então tem que vender nosso peixe aqui também. Queria que você falasse sobre um panorama geral dos projetos que estão sendo desenvolvidos no clube. E tem que ter espaço aqui na rádio também. Vou até conversar com o Carlos Abreu depois sobre isso. Eu falei o nome do grupo todo, o Marco já puxou para a rádio aqui. Ó. Ué, também, ué? Claro. Mas eu queria ser um panorama para o torcedor do americano, assim, dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Se há projeto, por exemplo, para categorias de base, o CT, como está a situação do CT do americano. Um panorama geral do clube hoje sobre sua administração. Bom, a gente implantou algumas metodologias dentro do clube, né? Evitando com isso que quando o Carlos Abreu sair, quando essa diretora sair, se mude uma filosofia de trabalho, né? Então, o americano Clube Cidadão hoje, ele tem lá, como eu falei, a questão de transformar os atletas e os funcionários em pessoas melhores, em cidadãos melhores. Então, independentemente se o menino que está lá com 14, 15 anos vai ser um atleta profissional ou não, eu tenho certeza absoluta que a gente vai, nesse período que ele ficar dentro do clube, se ele eventualmente sair e não rodar, não virar atleta profissional, eu tenho certeza que um cidadão melhor ele vai sair com uma qualificação profissional, pelo menos, né? A gente tem implantado isso no clube. É assim, uma coisa que a gente gosta de estar fazendo. Em pouco tempo, o trabalho de categoria de base, porque o americano sempre foi revelador de grandes jogadores, mas ninguém teve a coragem de dizer que o americano nunca levou a categoria de base a sério. Todo mundo que vinha e dava entrevista antigamente dizia a categoria de base do americano, porque dava uma sorte danada de encontrar um Gil, de encontrar um Léo, de ter encontrado um Odivan, porque trabalhar em categoria de base eles nunca trabalharam. Hoje o americano, a categoria de base tem 5 refeições, tem dentista, tem nutricionista dentro do clube, tem pedagogo que acompanha se ele está estudando ou não. Então tem uma série de situações dentro do clube hoje que por quê? Porque a diretoria é boazinha? Não, porque isso são exigências da CBF, da FIFA, para o americano se transformar no clube formador, né? Que só 5 clubes no Rio de Janeiro são o Fluminense, ano passado que conseguiu o certificado de clube formador, para vocês terem uma ideia de como é difícil. Como é difícil. E olha que o Fluminense já revelou um monte de garotos aí. O americano, esse é o caminho. Talvez eu tenho mais um ano aí de mandato, talvez eu não consiga chegar lá, né, e cumprir todas essas exigências. A possibilidade de reeleição? Tem sim. E há interesse? Não, no primeiro momento não. No primeiro momento eu acho que a gente tem que preparar pessoas para... E tem muita gente boa aí que está interessada e tem certeza que vai continuar o trabalho ou melhorar o que está sendo feito, né? Assim, então, essas ações que a gente tem feito no clube, a TV Americana é um exemplo, que era um canal que a gente precisava ter com o nosso torcedor. São ações que chamam a atenção de muita gente. E chamaram a atenção, por exemplo, do Flamengo, que procurou a gente para fazer uma parceria.
E hoje o Flamengo, querendo ou não, torça o nosso ouvinte para o time que for, ele é referência em gestão. Então, se um clube Sem referência dúvida. em gestão vem aqui e começa a ver o trabalho, quer fazer parceria, o Vasco também fez. Recebemos agora, estamos recebendo um representante do Grêmio aqui, eles querem conhecer o projeto. Ou seja, a gente está sedimentando um trabalho que está ainda no início, é verdade, mas a gente está começando o Flamengo hoje, da região aqui, qualquer atleta que desponte, primeiro vai passar no Americano para depois para o Rio. Só se for ou seja, isso para a gente é um trabalho muito legal. A gente está recebendo aí. A gente tem atletas de fora do país, né, da Guiné que estão aí. Semana passada chegou um da Austrália, é um convênio que eu estou fechando com escolas da Austrália. Então eles vão vir aqui, passar um período aqui. Isso vai capitalizar o clube, né, porque vai se pagar para estar aqui. Então são fontes de receita que a gente está buscando ter. E tudo para estruturar o clube de uma maneira que possa deixar o clube autossustentável, né? Você citou nessa parceria com o Flamengo do Sub-20, foi até o que eu te mostrei aqui no celular para lembrar do assunto. O Chicão acertou um contrato com o Flamengo, o zagueiro? Chicão e Diogo. São também dois, Dioguinho também, os dois assinaram o contrato. Assim, para a gente é motivo de orgulho, né? Como eu falei, porque é um clube referência hoje no país em gestão, mas sobretudo de a gente estar podendo dar uma qualidade de vida melhor para esses meninos, né, para esses atletas, né, e a gente fica feliz. E outros tem o China que foi para o Vasco, né, ainda categoria de base, não assinou contrato, mas já está lá. Não tenho dúvida nenhuma que o Vasco vai querer fazer contrato com ele, profissional. E é interessante porque cada vez mais, Matheus, eles estão buscando, esses clubes estão buscando atletas mais novos, né? No nosso projeto no Rio de Janeiro, de categoria de base, 5 meninos de entre 12 e 13 anos foram pré-selecionados pelo Flamengo. Eles querem os atletas nessa idade. Então, a gente agora está numa fase nova, assim, aproveitando o espaço aqui. A gente está para inaugurar esse mês ainda o primeiro polo do americano fora de campus, que vai ser em Itaperuna, né? Que era um projeto que eu tinha também, assim como da TV Americana, de dar visibilidade. Era um sonho que eu tinha de estar em cada canto aqui da região, colocando americano, a marca do americano, e evidentemente vendo os grandes talentos que estão aí soltos para a gente trazer. A expectativa é de que eu possa daqui a um ano estar entregando pelo menos com uns 5 polos desses aí na região. Falo em São Francisco, falo em São João da Barra, falo em São Fidélis, vamos ver se a gente vai conseguir. Bom, Carlos, agradecemos demais a sua presença, parabéns pelo trabalho. A gente torce muito para que essas gestões modernas deem certo, porque eu acho que é a única forma de tirar, de acabar com aquele arraigado do futebol, né? E aquilo que você citou no início, né? Acabar com aquela figura do sócio que acha que é dono do clube e que usa o clube como... né? Isso no Brasil inteiro, isso não é uma característica de Campos, é uma característica do Brasil inteiro. Isso realmente tem que acabar porque é o que está prejudicando o futebol brasileiro de uma maneira geral. Para encerrar o Folha no Ar, 2 notícias muito tristes. Uma é o falecimento do filho do Cafu, lateral direito da seleção. O rapaz morreu com 30 anos de infarto. O nome do rapaz é Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do Cafu. E quem morreu também, um dos grandes goleiros do Vasco da Gama, o Andrade, que tomou o gol 1000 do Pelé no pênalti. Goleiro argentino de altíssima categoria que veio para o Vasco em 68, 69, por aí, passou um bom tempo no Vasco, também faleceu aos 80 anos. Nós encerramos o Folha no Ar por aqui. São 8h43 e nós voltamos amanhã. Já tem ideia da entrevista de amanhã, Arnaldo? A gente vai ver se consegue trazer o Rodrigo Bacelar, né? Boa ideia. Para dar sequência aí, o desfecho aí nessa semana agitada na política campista e que repercutiu em todo o país. Uhum. Mas se a gente não conseguir o Rodrigo Bacelar, a gente já tem uma entrevista na Carta da Manga, que é com o subsecretário de Desenvolvimento de São João da Barra,
para falar sobre a questão da empregabilidade, que é uma entrevista que a gente pode até deixar para a próxima semana, caso o Rodrigo não possa participar com a gente. Que é um ponto positivo. Ponto positivo, ponto do assunto despontando aí. Bora. Exatamente. E existem muitas contradições, né, Marco? Porque o sanjoanense começa a falar que é muita gente de fora e não tem vaga para lá, então nada melhor do que ouvir alguém da área sobre essas contradições também. Pois é, nós vamos a um pequeno intervalo. No meio do intervalo nós teremos o direto da redação com a Clícia Cruz e voltamos em instantes. A Proteus